Terrifier, uma das mais novas franquias do subgênero slasher que teve seu auge no mês do Halloween de 2022. É até um pouco estranho eu falar uma das mais novas franquias, porque tecnicamente ela já vem sendo construída desde 2008. Entretanto, só veio explodir ano passado com a jogada de marketing genial da produtora, em consonância com veículos de comunicação, de noticiar casos de pessoas que passaram mal nos cinemas. E claro, não quero ficar fazendo um julgamento moral, questionando se os incidentes realmente aconteceram, mas fato é que o filme Terrifier 2 só fez esse sucesso todo por conta disso. Isso não é demérito nenhum, afinal eu adoro os filmes e acredito que estes têm uma qualidade superior em relação à maioria de seu gênero. O que quero realmente falar com a palavra sucesso não é que é um sinônimo de qualidade, é mais em relação à sua difusão para o público mainstream mesmo. Até porque os fãs de terror já sabiam da existência dos filmes anteriores e já esperavam há anos pela continuação estreada em 22. Eu sei que o hype já passou faz muito tempo, mas como o canal é bem recente, eu meio que senti uma vontade genuína de explorar a fundo a saga e postar aqui o resultado de tudo isso. Terrifier é uma franquia bem importante para mim, e eu não podia deixar essa oportunidade passar de forma alguma. Nossa história começa em 2008, quando o jovem autodidata, especialista em maquiagem e efeitos especiais Damien Leone, fortemente influenciado por um de seus maiores ídolos, Tom Savini, decide dirigir um curta simples chamado The Ninth Circle, cujo nome é uma clara referência à Divina Comédia de Dante, que retrata o inferno em 9 círculos, sendo o nono o lago congelado onde o próprio Lúcifer reside. Vocês vão me desculpar, mas a qualidade da imagem desse primeiro curta não está lá essas coisas, pois eu achei em um site de gente boa russo que o maninho conseguiu pra mim no Reddit, mas é isso, aviso dado, vamos ao filme. O curta começa com uma jovem esperando um trem na noite de Halloween. De repente, um palhaço misterioso de aparência simples senta-se próximo a ela. Do nada, essa figura intimidadora começa a fazer um monte de palhaçadas. A garota assustada ainda tenta fugir, mas ele consegue aplicar um líquido estranho nela e ela acaba ficando inconsciente. A partir daí a cena corta e a jovem acorda em um lugar bem estranho de aparência um tanto quanto onírica, fortemente inspirada em A Hora do Pesadelo. A garota tenta escapar do lugar, mas é capturada por um culto misterioso que, numa pegada bem o bebê de Rosemary, a usa para fazer você sabe o que com o propósito de dar luz a um ser do próprio mochila de criança. No meio do ato, uma transição bem antiquada surge na tela e o filme termina com um palhaço apertando sua buzina. O curta-metragem de 2008, dirigido por Damien Leone, parece a princípio uma mistura bem ruim de alguns clássicos do terror. Parece uma coxa de retalhos daquela que nossas avós faziam pra gente, só que suja e fedida. Apesar das ressalvas, eu admiro muito a coragem do Damien de dar a cara a tapa, pedir auxílio financeiro da mãe e familiares e colocar em prática suas ideias. Sem falar que o curta apresenta um aspecto bem proeminente que é o palhaço, que nesse tempo passava longe da imponente figura que veio a se formar posteriormente, mas de uma forma ou de outra parecia algo singular e original em meio a toda aquela bagunça. Eu digo original, mas de fato, palhaços em 2008 já eram um grande clichê dos filmes de terror, só que de alguma forma esse palhaço em específico mostrava-se como algo que poderia render bons frutos, e nesse ponto o Damien ganhou minha completa admiração, mesmo que isso não signifique muita coisa. Fazer um palhaço assustador no terror é fácil, difícil é torná-lo distinto dos outros, e isso ele conseguiu com maestria. A ideia do palhaço de design monocromático surgiu quando o Damien assistiu um episódio da famosa série The Twilight Zone, mais especificamente o episódio chamado 5 personagens à procura de uma saída, onde um oficial do exército acorda em um quarto sem saber quem é nem como chegou até ali. No mesmo lugar também estão presos um morador de rua, um músico, uma bailarina e por último, mas não menos importante, um palhaço. Embora eu tenha achado a informação em um site confiável, eu não encontrei nenhuma entrevista que o Leone afirmasse realmente essa sua inspiração. Em geral, quando eu vejo falando sobre os aspectos físicos do personagem criado, ele gosta de frisar que o palhaço foi feito especificamente para ser a completa antítese do Pennywise do Tim Curry, quer dizer, sem aquelas roupas coloridas ou mesmo a verborragia característica do ser alienígena adaptado da obra de Stephen King. Posto isso, Damien, através de vários feedbacks positivos, viu que o personagem interpretado por Mike Giannelli podia ser seu maior trunfo e não tardou, quer dizer... Tardou um pouquinho, mas em 2011 ele veio com outro curta, dessa vez trazendo o Art como o principal antagonista dele.
Agora já chamado de Terrifier, mais uma vez escrito e dirigido por Damien Leone, o curta começa com uma jovem indo colocar gasolina em seu carro. Ao chegar no posto, ele vê um funcionário expulsando um palhaço por defecar em todo o banheiro. A jovem, muito curiosa, começa um papo bem sem graça com o trabalhador do lugar, mas depois de tudo acertado, o homem ouve um barulho de dentro do posto. Ele vai ver o que é e desaparece por um tempo. A jovem, percebendo a demora, vai averiguar o que houve, mas quando chega lá, ela se depara com um homem desprovido de vida no chão e o palhaço cortando seus membros. A garota pega um carro e foge desesperadamente, e a partir daí começa uma perseguição implacável do palhaço repleta dos mais diversos clichês do slasher. Primeiro temos o clássico teleporte, entretanto a menina consegue fugir e avista alguém, só que quando se aproxima vê que a mulher está quase batendo as botas e com o corpo completamente desfigurado. Ela entra no carro novamente e segue firme na estrada. Nesse intervalo em que ela saiu do carro, deu tempo para o palhaço se teletransportar para o banco do passageiro e logo depois ele tenta sufocar a jovem com um saco plástico. Oi, meu chapa. Apesar disso, ela consegue se libertar, aperta o freio e o palhaço acaba batendo no vidro frontal. Mais uma vez a garota consegue escapar e se esconde em uma espécie de garagem, mas o palhaço consegue cavar a terra e aparecer do outro lado, já que ele estava com preguiça de arrombar a porta. Ele a golpeia com uma corrente cheia de coisas como seringas e objetos cortantes, que parece até um molho de chaves que eu tenho aqui em casa. Só que nessa brincadeira ele deixa cair uma lâmina, daí a garota consegue furar o olho dele, enfiar uma faca nas costas e depois fugir de novo. Achei até meio poético essa parte, ela fura o olho dele, apunha ela pelas costas e depois foge, mas enfim. Correndo em direção à estrada, ela consegue a ajuda de um rapaz, mas depois de um tempo o Art aparece com um carro após ter sobrevivido a algo que um humano não sobreviveria, e faz uma coisa muito improvável em um slasher, que é usar uma arma de fogo para assassinar alguém. Depois disso, o carro bate em uma árvore e a garota acorda depois de uma série de experimentos que o palhaço fez no corpo dela, deixando ela praticamente só com a parte do tronco para cima e também com várias frases ofensivas feitas na pele, através de alguns cortes secos e imprecisos. Damien Leone, nesse segundo curta, já consegue mostrar um amadurecimento surreal. Eu sei que o filme é repleto de clichês e tal, mas dá pra perceber nas entrelinhas a intencionalidade de cada momento. Por mais que durante a perseguição o curta tenha ficado um tanto quanto monótono. Sem falar na melhora da trilha sonora em relação ao seu filme anterior, que agora não parece tão carregada de graves e sim um tanto quanto mais leve, com alguns toques cômicos que contrastam com as mais variadas atrocidades que o Art vem a cometer. Uma das coisas que eu aponto como negativo nesse trabalho é essa tentativa de simular um filme retrô com chuviscos na tela e um filtro bastante estourado e retrógrado. É uma coisa bem semelhante ao que o Tarantino e o Robert Rodrigues fizeram em A Prova de Morte e Planeta Terror respectivamente, só que aqui de uma forma bastante ruim e sem razão nenhuma de ser. Se foi uma homenagem a algum filme exploitation, já não sei, mas essa estética antiga geralmente faz uma obra envelhecer muito mal. Apesar disso, não podemos descartar questões orçamentárias nesse quesito também. De repente o Damien só tentou disfarçar a péssima qualidade da câmera que possuía no momento. Ademais, outro ponto desagradável do filme é o roteiro medíocre, com atuações de personagens muito sem carisma e mal interpretados. Com exceção do Art, é claro. Contudo, como Terrifier é um curta de baixíssimo custo, isso é facilmente perdoável. E como só possui 20 minutos, é muito difícil da obra criar uma conexão entre o personagem e quem assiste. Sem falar que eu não culpo muitos atores, em geral esses filmes menores são gravados com poucas tomadas, o que consequentemente diminui um pouco a qualidade de atuação. Mas, apesar de todos os lados negativos, o ponto que realmente destoa dos demais é a presença ameaçadora do palhaço, que como antagonista principal consegue agora ter seus aspectos mais desenvolvidos e trabalhados. Ele se torna aqui uma espécie de mistura entre o Michael Myers e o Freddy Krueger, ora mais soturno e silencioso como o psicopata do filme Halloween, ora mais infame e debochado como o assassino da Elm Street. Em vista de tudo isso, Damien pensava em criar um filme solo focado inteiramente no personagem, embora os lançamentos dos curtas em festivais não tivessem chamado nenhuma atenção de alguém grande na indústria. Entretanto, em meados de 2012, um produtor chamado Jess Baggett viu o trabalho do Damien por acaso no YouTube e decidiu chamar ele para dirigir uma antologia de terror focada no Halloween. Como o diretor já possuía 2 curtas, ele negociou com o produtor para fazer mais um curta inédito e uma história que interligasse tudo, e assim surgiu o primeiro longa-metragem do Damien envolvendo o Art. All Hallows Eve começa com uma televisão rodando A Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, obra essa que, por ser livre de direitos autorais, marca presença em muitos filmes de baixo orçamento. Depois nos é revelado as pessoas que estão assistindo, uma babá e 2 crianças birrentas. Ao observar o que ganham de doces de Halloween, um menino vê uma fita de VHS que apareceu misteriosamente dentro de seu saco. E após alguns diálogos bem sem graça, a mulher decide ver a fita primeiro para dar o aval às crianças para assistir também, caso o conteúdo dela fosse inofensivo. Ao achar que é só mais um filme
genérico de terror, as crianças voltam à sala. O primeiro segmento da fita é o próprio curta The Ninth Circle, só que com algumas cenas adicionais que incrementam alguns diálogos de outras garotas presas no túnel pelo culto satânico e uma qualidade de imagem mais polida em relação ao de 2008. Mas em resumo é praticamente a mesma coisa, e o contexto mais elaborado não altera muito a visão geral da obra. Após isso, a babá pede para as crianças irem dormir, pois o filme parece ser bem pesado. A partir daí, o longa começa a flertar com o subgênero de invasão domiciliar, com as pessoas da casa se sentindo incomodadas com alguma presença oculta. A mulher vai conferir se as crianças estão dormindo, e ao voltar, a curiosidade bate e ela decide iniciar o segundo segmento da fita. Enquanto isso, no outro andar da casa, a menina pede para dormir com o irmão, já que está com muito medo do palhaço. Voltando para a sala, outro curto agora inédito começa. Uma mulher aparece comentando com outra pelo telefone acerca de uma pintura esquisita feita por seu esposo. Nela, segundo a descrição dada, um rosto assustador toma todo o destaque. O marido disse a ela que mal se lembrava de ter a feito. O homem afirmou que podia estar em um estado de transe e por isso não lembrava de nada relacionado à tela. De repente a energia cai e a casa começa a ser invadida por um ser dançante de outro planeta. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento. De todas as bombas que eu já assisti relacionadas a ETs, essa é de longe a que teve a caracterização mais mal feita. Eu até que curti o conceito, pois ele tenta de certa forma apresentar algo mais realista, com o alien usando uma espécie de roupa que o protege dos gases da atmosfera terrestre. Todavia, na parte prática, o traje peca bastante e acaba mais parecendo uma armadura usada em alguma série dos Power Rangers. Com todo respeito aos Power Rangers, é claro. O alienígena consegue capturar a mulher e, enquanto a arrasta pelo chão, ela acaba puxando o pano que cobria a tela pintada pelo esposo e revela que a figura hedionda a qual ela se referia era na verdade o próprio Art. Já partindo para o terceiro segmento, o curta Terrifier de 2011 nos é apresentado, mas dessa vez, diferentemente do primeiro, nada é alterado e aquele ponto negativo que eu citei do aspecto retrô aqui cabe muito bem. Enfim, após ver o curta, que termina com uma jovem inteiramente mutilada, a mulher desliga a TV completamente assustada. Depois ela liga sozinha e o palhaço começa a quebrar a quarta parede, mas a mulher consegue destruir a fita. Depois disso ela sobe as escadas com muita pressa para ver as crianças, mas quando chega no quarto o pior já aconteceu. All Hallows Eve, pra ser sincero, é a obra que eu menos curto envolvendo o palhaço Art. Nela são usados dois curtas que já conhecemos e o outro inédito é muito ruim e genérico. Apesar disso, os dotes de maquiagem do Damien aparecem como um ponto positivo e não podemos esquecer da evolução do palhaço, que em All Hallows Eve apresenta algumas características que ainda não tínhamos visto, como a metalinguagem, que o personagem inserido na fita interage plenamente com o mundo exterior. All Hallows Eve ainda ganhou uma continuação em 2015, mas dessa vez o Art não dá as caras e ela nem mesmo é dirigida pelo Damien, então não é muito relevante para nós nesse momento. Sem falar que o Leone nesse ano estava mais preocupado com o filme Frankenstein vs a Múmia, dirigido e roteirizado por ele mesmo. Contudo, ele não tardou muito em voltar e já no ano seguinte, seguindo seus planos originais, ele veio com um longa totalmente focado no palhaço Art, chamado Terrifier. Dessa vez, Leone contou com a ajuda monetária de uma campanha de crowdfunding e de um velho colega chamado Phil Falcone, que até posteriormente o contratou para fazer os efeitos especiais de um filme dirigido por ele em 2017. Nas próprias palavras do Damien, o Phil sempre o admirou pela capacidade incrível de chocar o público através das maquiagens ultra realistas e por isso decidiu investir no projeto, tanto no aspecto financeiro quanto no de mão de obra assistente, mas sem mais enrolações, vamos logo ao filme. O longa começa com uma TVzinha passando um programa apresentado pela mesma atriz que interpretou a babá no filme passado. A host dá boas-vindas à convidada, uma mulher sobrevivente de um massacre envolvendo um homem identificado como Art, o palhaço. De repente, ele mesmo, no seu covil, quebra a TV e começa a se preparar para dar início a uma nova caçada. A cena corta e vemos a apresentadora do programa desdenhando da aparência da vítima do Art. De repente, a própria aparece e ataca a mulher. Você pode achar essa uma cena muito desconexa, mas o Damien conseguiu consertar isso na parte 2, então pode ficar tranquilo. Duas jovens caminham pela rua completamente bêbadas. Do outro lado, no completo breu, uma figura intimidadora surge. A garota loira começa a tirar sarro da cara do homem até que ele some inesperadamente. Eu vi muita gente reclamando dessa parte, dizendo que parece muito superficial e inverossímil, mas até que eu achei factível. De jovens bêbados não se pode esperar muita coisa. Eu sou o Bruno, de São Paulo. E o Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? Elas vão para um restaurante que parece muito com um BR. Isso é celular não descarregou, moça, isso é um GIF.
Enquanto jogam conversa fora, o palhaço com preenchimento labial entra no recinto e começa a encarar as garotas. Eu curti essa vibe meio creepy, com a trilha baixinha e com um fade out logo depois. Daí você fica com aquela apreensão toda e quando o palhaço se movimenta, a música volta mais alta que antes. Essa é minha segunda cena favorita do filme, perdendo somente para outra que ainda virá. Depois disso, a loira senta no colo do Art e essa parte sim ficou meio exagerada e até um pouco cringe. Sem falar que ela ainda tira uma selfie literalmente por nada. Mas mal sabia ela que o coração do Art batia por outra pessoa. Não sei vocês, mas eu achei essa parte dele puxando o chapeuzinho muito fofa. O Art vai ao banheiro, o tiozão gente boa chega com 2 pizzas e as garotas especulam sobre o que tem no saco preto do palhaço. Do nada elas ouvem gritos e vem o dono do estabelecimento expulsando ele por fazer algo que você já viu antes nesse vídeo. As garotas saem do local depois de comer e percebem que o pneu foi jogar no Vasco. A de cabelo preto liga para sua irmã chamada Vitória Reis para ir buscá-las. Enquanto isso, no Circo Cascudo, o funcionário está limpando a cagada literal do palhaço. O homem termina o serviço e sai procurando o chefe para cobrar seu adicional de insalubridade. Quando ele olha para o lado, vê uma cabeça com uma vela dentro, e não me pergunte o porquê de ela não ter pegado fogo. O Art aparece com uma cara amedrontadora, olha isso mano, perfeição pura. É nessa hora que o Damien mostra que veio maquiagem e efeitos práticos incríveis. Bem-vindo ao Vasco, parceiro. Voltamos às garotas e uma delas quer urinar. Ela pede para o Xavier da Deep Web para usar o banheiro, se é que podemos chamar isso de banheiro. Quando a jovem vai tentar ir embora do lugar imundo, o Art já a esperava na porta e a partir daí começa uma perseguição bem clichêzinha, mas ele consegue capturar ela no final. Eu gosto disso do Art, que ele no fim de tudo é um grande ator. Apesar da perseguição arrastada, um aspecto legal é que a mulher consegue despistar ele muitas vezes. Mas dá pra perceber que o palhaço está brincando com a cara dela, ele sabe onde ela está a todo momento. Ainda rola um aceno dela pedindo ajuda ao homem careca, só que ele está de fone. Se você não me ama. Vocês se lembram quando eu disse que minha cena favorita ainda viria? Pois é, ela chegou. Todavia eu vou deixar a Jane Mello vos dizer o que o Art faz com a jovem do cabelo loiro para o YouTube não banir o meu vídeo. Era a amiga loira da coisinha, pendurada de cabeça pra baixo, pelos pés, praticamente pelada. Vamos explicar isso pra vocês. Eu vou tentar pegar uma ajuda visual. Agora imagina que isso aqui é a loirinha de ponta cabeça, certo? Daí, tipo, tem o palhaço. Aí tem a loirinha de ponta cabeça, presa pelos pés. O palhaço tem uma serra na mão. Ele pega a serra dele e... eu não sei se deu pra entender muito bem. Enquanto o Art faz seu serviço, a outra menina se solta e sai correndo de novo. O palhaço alcança e mete um balaço nela. Nesse mesmo momento, na entrada do prédio, a irmã dela chega. O carequinha a ouve, mas o Art ataca sorrateiramente. O martelo nem chega a bater, ficou muito chaves essa parte, mas é isso. Eu esqueci de dizer, mas no prédio também tem uma mulher esquizofrênica que acha que uma boneca é filha dela. Ela ainda tenta convencer o Art a liberar sua filha, mas o cara não perdoa ninguém. A Victoria aparece para ajudar, contudo já é tarde demais. O Art começa a persegui-la, só que o Saitama aparece para salvá-la. Enfim, o Art acaba com todo mundo e quando a polícia chega, ele mesmo se manda de arracha pra cima. Daí vamos ao necrotério, o Art ressuscita, ataca o legista e depois nos é revelado que a Vitória Reis sobreviveu e ela na verdade é a mulher deformada que aparece no início da obra no programa de TV. Muita gente não curte esse filme, mas devo dizer que acho ele uma trecheira bem boa. Acredito que daqui a algumas décadas ele virará com certeza um clássico culto. Do ponto de vista de narrativa, não podemos esperar muito, de atuação também não, tirando a do Art, é claro. Mas em contrapartida, os efeitos práticos e maquiagens compensam tudo isso. Até mesmo o cuidado de manchar a roupa do palhaço progressivamente o Damien teve. Você pode até achar que é besteira, mas muitos montadores, isso contando até filmes famosos, se esquecem de dar essa coesão às cenas, o que ocasiona, consequentemente, aqueles erros de continuidades absurdos, ou até mesmo passando aquela sensação de que o assassino tirou uma pausinha da matança para ir na lavanderia.
Em vista disso, eu não poderia deixar de destacar o trabalho incrível do David Howard Thornton como Art, que substituiu o Mike Giannelli, que o interpretou também brilhantemente nos filmes anteriores. Contudo, em comparação ao Art antigo, do David parece uma grande evolução, desde a aparência mais esguia e com um rosto mais seco e afilado, até a interpretação mesmo, que é bastante potencializada pela incrível atuação muda e cheia de mímicas, passando uma vibe assustadora e cômica ao mesmo tempo. Apesar de todo o revés, o Damian, com o apoio massivo de uma outra campanha de financiamento coletivo bem maior que a anterior, conseguiu lançar uma continuação em 2022 chamada Terrifier Art Attack. Tô zoando, é só Terrifier 2 mesmo. Eu não podia deixar essa piada passar de jeito nenhum. Terrifier 2 começa onde o primeiro termina. Depois de dar cabo do legista e fugir do necrotério, o Art vai até a lavanderia. Afinal, tem que começar o filme com as roupas limpinhas. No lugar, ele ainda encontra sua nova parceira, que a princípio parece ser só um elemento de sua ominosa imaginação. Do outro lado da cidade, nossa protagonista Sienna prepara sua fantasia de Halloween com o auxílio dos esboços feitos pelo seu finado pai. Na hora da janta, nos é apresentada sua problemática família, pois a mãe é bastante abusiva e o irmão Jonathan não bate bem na gachola. Ele até chega a dizer que vai se fantasiar de Art no Halloween, mas a Sienna diz que não é bem assim que deve ser, já que não se vê ninguém fantasiado de Jeffrey Dahmer por aí. It's just a costume. How would you feel if, God forbid, he attacked someone in our family and people celebrated him? That's basically what you're doing. You don't see people dressing up as Jeffrey Dahmer or Charles Manson. I think you're both overreacting. É, bem... O irmão dela é basicamente fascinado por true crime, mas especificamente o envolvendo o massacre do condado de Miles. A mãe acha que é por conta da morte recente do pai, mas parece que nesse filme temos que ignorar tudo que ela diz, porque ela só falou besteira até aqui. Em seu quarto, Sienna começa a pegar no sono e tem um pesadelo assustador. Nesse pesadelo temos a apresentação do Café do Palhaço, numa estética bem etérea imitando o comercial de televisão. Em algumas entrevistas, o Damian afirma que se inspirou muito no David Lynch para escrever essa cena, e para ser sincero, essa total desconexão da realidade aproxima muito a cena ao estilo do diretor. Por mais que seja só um pouco, pois a maioria dos filmes do Lynch extrapolam bem mais do que isso, e mesmo assim considero esta uma das melhores cenas do longa-metragem. Não podemos deixar de lado também a clara referência aos filmes da franquia A Hora do Pesadelo, especificamente ao terceiro filme da saga. Esse aspecto envolvendo o lado mais onírico, abordando sonhos e alucinações, parece bastante semelhante ao que faz os filmes do assassino Freddy Krueger. Eu consigo ver muito do Freddy também na personalidade do Art. Você quase que de alguma forma consegue pensar no que o Art falaria se ele pudesse de fato fazer isso. Ele no fim de tudo parece ser algo que falta na franquia A Hora do Pesadelo, que é um Freddy mais silencioso e soturno, sem deixar de lado o humor mais sombrio e sádico, como fizeram no remake. Até na questão de trilha sonora podemos traçar paralelos, a forma que o tema Clown's Café é colocado em determinadas cenas deixa quase impossível de não nos fazer lembrar do clássico One, Two, Freddy's Coming For You. Mas enfim, no finzinho do pesadelo o Art ainda aparece e temos até uma mini participação do Lucas Neto. Eu sou uma foca aqui, ó. Só que o Art acaba metendo bala em todo mundo e queimando tudo com um maçarico. Aí do nada a Sienna se defende com a espada que o pai deixou pra ela e acorda com a fantasia pegando fogo. O resto da casa acorda com o cheiro de fumaça e a jovem ainda avisa a mãe que apagou as velas, mas a mãe, como de praxe, não acredita em nada que ela diz. Eu nem culpo muito a matriarca da família dessa parte, pois é quase impossível de crer nisso também, apesar de sabermos que elas realmente estavam apagadas. No outro dia na escola, o Jonathan começa a perceber também a estranha presença do palhaço Art e acaba levando a culpa por jogar um animal morto no corredor, sendo que foi o palhaço e sua parceira na verdade que fizeram isso. Aparentemente há um laço misterioso que liga Sienna e seu irmão ao palhaço. Até aqui não nos é revelado exatamente o que é, mas sabe-se que pode ter a ver com a morte recente do pai deles. Já que estamos em ambiente escolar, vamos aproveitar e dar um pulinho na faculdade da Sienna. Essa cena em particular serve mais para apresentar as amigas dela, uma bem legal e sensata e a outra uma clássica patricinha daquelas que existem em todos os lugares e que provavelmente você já levou um fora de alguma delas quando ainda estava na escola. No meio da conversa, a amiga chata começa a falar do ataque sofrido pela apresentadora causado pela sobrevivente do massacre do condado de Miles, que nessa altura do campeonato já sabemos que se trata da Victoria Reis. O filme ainda repete aquela cena da entrevista do início da parte 1 com algumas alterações, mas como é praticamente a mesma coisa, eu nem citei para o vídeo não ficar um tanto quanto redundante. A Sienna começa a passar mal ao ouvir isso e acaba até chamando a atenção do Léo do canal Piuí, que também estava no local. A amiga da Sienna ainda pede para ele cuidar da própria vida.
De lado não parece muito. A cena depois conta o que ocorreu na noite passada. A amiga de cabelo loiro faz piadas e a menina acaba desconversando um pouco, pois percebe que está sendo um pouco esquisita demais em associar o incêndio a alguma coisa envolvendo um ataque sofrido pela apresentadora. Por conta de parte da fantasia ter queimado no incidente, a Sienna vai comprar outra numa loja e vê o Art por lá, mas ela acaba achando que é só um cara fantasiado mesmo, apesar de ficar bastante apreensiva com a presença do homem. A cena como um todo é engraçada e ao mesmo tempo muito tensa. O Art, como sempre, está ao puro deboche e não deixa de atormentar a garota com suas mais variadas peripécias. No fim, ele não faz nada de mal contra a menina, mas acaba com o vendedor ali mesmo. Nesse meio tempo, a Sienna ainda vai em uma lojinha comprar doces com a amiga e ela acaba perguntando se a Sienna trocou a medicação recentemente e coisas do tipo. A Sienna dá uma surtada básica e começa a debater depois com a garota sobre o incêndio e de como ela acha que se iniciou. Enfim, essa cena é meio escanteada, mas acho que pode ser importante no futuro. Ao chegar em casa, o irmão da Sienna mostra a ela um caderno de esboço do pai que contém uma investigação mega complexa acerca dos assassinatos envolvendo o palhaço. Nele há uma pista que revela que a menina que acompanha o Art morreu há algum tempo e era filha de um casal circense de um antigo parque de diversões. No caderno também há desenhos retratando algumas mortes do primeiro filme e outro de uma guerreira com a cabeça de um demônio na mão, cuja fantasia é semelhante à que a Sienna está preparando para usar na noite de Halloween. Enquanto isso, na casa da amiga legal da Sienna, o Art aparece para pedir doces. Eu acho incrível como algumas pessoas não esboçam nenhuma reação negativa em relação a um homem com sangue na máscara fantasiado com a mesma roupa de um assassino cujo corpo sumiu misteriosamente. Simplesmente as chances são absurdamente altas dele ser o assassino, mas parece que só a Sienna e o irmão percebem isso. Eu sei que a amiga da Sienna nega os doces no primeiro momento e acaba cedendo depois, mas quando ela vê algumas armas no saco, começa a ficar assustada. Na casa da Sienna, ela está vendo na TV a repercussão do ataque sofrido pela apresentadora do programa que ocorreu no início do filme anterior. Nessa cena também nos é revelado que a Sienna esteve na reabilitação recentemente, porque não sabemos, mas dar a entender que foi por conta da morte do pai ou até de uma possível esquizofrenia que a personagem possa ter. Hayes was released from St. Michael's Hospital yesterday evening after months of rehabilitation and psychoanalysis. Like you, Sienna. Depois de tudo isso, ela começa a se arrumar com a fantasia de guerreira esboçada pelo pai para a festa que ocorrerá. A amiga dela também está se arrumando, entretanto é atacada inesperadamente pelo palhaço, que retira parcialmente sua pele, mas como é bem educado, ainda joga um salzinho para cicatrizar os ferimentos. Nice. A mãe dela chega em casa e encontra a filha ainda viva com o palhaço a torturando. Cara, eu nem queria que essa personagem fosse visitar Jesus tão cedo assim. Nesse processo de gravar o vídeo, eu acabei me deparando com uma entrevista com a atriz e acontece que ela é tão gente fina que é realmente uma pena que ela não estará nos futuros filmes da saga. Sem falar que eu curti bastante a personagem, bem como sua atuação, que é aquele feijão com arroz muito bem feito. Mas enfim, o óbito desta personagem é provavelmente a cena mais violenta do filme, todavia mesmo assim os elementos dela são tão surreais que não a deixam com aquele aspecto muito pesado. Há alguns meses eu fiz um vídeo falando do filme francês Mártires. Lá, diferente daqui, a violência é bem crua e realista, e deixa muito tensa e com uma sensação pesada e carregada. Terrifier, apesar das mortes serem caóticas, elas parecem muito fantasiosas. Elas têm como objetivo maior entreter e não chocar o público, por mais que esse fim seja alcançado em relação a algumas pessoas. No meu caso, eu ainda consigo vislumbrar uma linha, por mais que tênue, que o filme não ousa ultrapassar de maneira nenhuma. Durante a festa, a jovem com o nome de um modelo de carro ainda tenta ligar para a amiga, mas como vocês já viram, ela está ocupada no momento. Daí a Sienna começa a segurar a vela de sua outra colega e nem percebe que foi drogada por ela. Enquanto isso, na casa da amiga atacada, o Art começa a servir doces com a cabeça da mãe da menina. Já na casa da Sienna, o Jonathan ainda está de castigo por conta dos incidentes envolvendo um animal morto na escola. Ele ainda tenta argumentar com a mãe, dizendo que não foi ele e mostrando os desenhos e recordes do pai. Mas ela acaba rasgando tudo e chamando o esposo morto de doente. O menino, após chamar a mãe de vadia e levar um tapão na cara, foge de casa. Ela depois disso já vai de arrasta pra cima e o Art ainda tira uma onda com o Jonathan, brincando de família quando o rapaz volta. Sem falar que o palhaço ainda deixa o menino inconsciente com a clássica seringa usada desde The Ninth Circle. De volta à festa, a Sienna já tá doidona e começa a ver a parceira mirim do palhaço. Ela começa a gritar por conta disso, então a amiga teve que tirá-la da festa porque ela começou a surtar e incomodar os outros jovens. Em meio à treta, Sienna recebe uma ligação inesperada da sidekick do Art, emulando a voz do irmão e atraindo ela para uma armadilha no parque de diversões abandonado.
Ela cai direitinho e vai até lá. Quando chega, a Sienna sai do carro para procurar o irmão e a amiga dela acaba revelando para o namorado que o pai da Sienna se matou após o carro pegar fogo em uma batida com um poste ou algo do tipo. E ainda conta que por causa de um tumor antes de sua morte ele já andava meio esquisito e abusivo. O namorado depois disso vai fazer xixi, mas o Art acaba cortando a peça do rapaz e depois dá um fim na garota também. Quando a Sienna chega, a amiga já foi dessa pra melhor e com a presença do Art no recinto, a perseguição final se inicia. Ele golpeia a Sienna um pouco e depois vai atrás do Jonathan. Quando o alcança, a Sienna aparece para ajudar e os dois saem correndo. O Damian tem um sério problema em escrever finais. Eles sempre parecem demasiado cansativos e monótonos. Às vezes eu tenho a impressão que nos filmes da saga o melhor sempre está no início ou no meio, mas nunca no final. A duração do filme também não ajuda muito, mas enfim. O Art consegue alcançar ambos e começa a torturá-los com aquelas correntes da forma que ele sempre faz desde o curta de 2011. Entretanto, aqui a Final Girl é mais badass e consegue se livrar dos ataques, revidar e até matar o Art, entre aspas, atravessando a cabeça dele com uma barra de ferro. Só que o cara é imortal e sobrevive, mas mesmo assim isso não impede dele levar um balaço na barriga. Com essa treta toda, a Sienna começa a alucinar e depois do Art meter uma espadada, ela cai em uma espécie de caixa d'água, daquelas que alguns ilusionistas usam para realizar escapismo. Uma coisa massa é que o Damian queria fazer algo maior e mais complexo, uma espécie de cilindro sem começo nem fim. Todavia, por questões orçamentárias, ele teve que economizar a tinta da caneta e escrever algo mais pé no chão, que não ficou ruim também, por ser uma construção reduzida passou muito a sensação claustrofóbica. Só sei que uma força desconhecida vindo da espada do pai ajuda a Sienna a ressuscitar e ela dá um fim de vez no palhaço decapitando. Isso é tão Jason vai para o inferno, essa coisa de arma escolhida para deter um assassino, mas beleza, né? A companheira mirim do Art ainda aparece para levar embora a cabeça no final. Depois disso o filme acaba, quer dizer, aqui não é Marvel, mas tem pós-créditos sim. No hospital psiquiátrico do condado de Miles, a mulher da cara deformada está em trabalho de parto e dá à luz a literalmente a cabeça decapitada do Art. E agora sim o filme acaba. Eu acho que não tenho muito o que falar acerca dessa obra. Basicamente é meu segundo filme favorito da franquia, e ele é o melhor em todos os quesitos que o anterior, por mais que eu curta mais o primeiro mesmo. Se você clicou nesse vídeo, há uma grande chance que tenha vindo por causa dessa parte 2, então meio que ele dispensa comentários de certa forma. Contudo, um aspecto que vale a pena comentar é a respeito das possíveis pontas soltas do roteiro e algumas perguntas que ficaram no ar. Então eu reuni algumas teorias a respeito disso. A gente pode começar com: quem é o pai da Sienna e qual sua relação com o Art? Quando se vê o filme, a primeira dúvida que surge é essa. É deixado algumas pistas para a gente ao longo da obra, mas nunca vemos realmente qual o papel dele nisso tudo. Seguindo as pistas e pensando um pouco, duas possibilidades parecem bastante verossímeis. O pai lutou ou planejou lutar com o Art, ou ele é o próprio Art. Eu tendo a puxar mais para o lado que o Art é o próprio pai, num aspecto bem similar a uma possessão demoníaca mesmo. Em dado momento do filme, a amiga babaca da Sienna ainda fala que ele ficou meio abusivo antes de morrer. Ela afirma que foi por conta de um câncer cerebral, mas de alguma forma eu acho que essa informação é muito precisa para o contexto na qual ela está inserida. Sem falar que no caderno deixado por ele tem uma investigação absurda a respeito do palhaço, desde sua possível primeira vítima, a criança que o acompanha, até o massacre do primeiro filme, que está com um detalhamento tão grandioso que parece até que ele mesmo estava lá. Eu até pensei pela primeira vez que o pai previu tudo isso, mas na segunda assistida deu para perceber que ele poderia estar vivo quando houve o massacre. O filme escancara que sua morte foi muito recente, em contrapartida joga conscientemente a série de crimes para muito tempo atrás e dá até uma margem para pensar no que o Art fez nesse tempo ocioso. Outro ponto que reforça a teoria é que o Art é sempre implacável com as vítimas, mas com a Sienna e o irmão ele parece pegar leve até demais. Pode ser falha do roteiro? Pode, mas parece muito estranho. O filme também deixa muito claro que a Sienna tem algum grau de esquizofrenia possivelmente herdado do pai. Em vários trechos isso é jogado na nossa cara, cenas dela tomando remédio, achando que a TV está falando com ela, e até algumas partes onde a amiga dela pergunta se ela trocou a medicação recentemente. Sem falar que o pai sabia exatamente que a Sienna era escolhida para derrotar o Art. Quando se vê o desfecho do filme, ainda percebe-se que o Art praticamente mandou um sinal confirmando para a Sienna finalizar. Quando se constata tudo isso, a teoria parece simplesmente e absolutamente plausível. Eu já li até um texto no Reddit que citava a cena que o Art brinca de família depois de mandar a mãe da Sienna de arrasta pra cima como uma prova da teoria, mas sinceramente eu acho que aquela cena era mais uma homenagem ao massacre da Serra Elétrica do que qualquer coisa. Pode ter sim algo a ver, contudo acho que a função dela é ser plenamente estética mesmo.
Outra coisa que o filme deixa em aberto é o papel da Victoria Hayes nisso tudo. Já aqui o que sabemos é quase nulo, embora dê para afirmar que o mal que assola o condado de Miles é bem maior que o próprio Art. Desde The Ninth Circle, a gente pôde ver um vislumbre desse mal que sequestrava garotas com a ajuda do Art para procriar, e algo bem semelhante ocorre em Terrifier 2, quando uma mulher desfigurada é possuída e dá à luz a própria cabeça do Art. A garota sidekick é outra coisa deixada em aberto, mas dá a entender que ela foi a primeira ou uma das primeiras vítimas do Art, e seu corpo foi possuído por alguma entidade que a permite imitar qualquer voz ou rosto. Eu já vi até teorias que afirmavam que ela era o mal maior que guiava as ações do Art por todo o filme, sem falar que ela de fato não é uma presença física, pois só 3 pessoas do filme a veem, o Art, a Sienna e o Jonathan. Essa teoria surgiu a partir de uma entrevista que o Damian deu no canal do menino que interpretou o próprio Jonathan. Ele falou meio que o grande mal que assola o condado de Miles já está no filme e atuou ao lado do rapaz o tempo todo. Então a galera já ligou as antenas para focar na palhacinha que acompanha o Art. E claro, existem muitas outras teorias acerca da franquia, embora eu adore lê-las, não sei se ficaria legal abordá-las em um vídeo, já que só a galera realmente fanática gosta de discutir essas matérias em fóruns. Eu acabei vendo muitos vídeos brasileiros e gringos também a respeito e eu percebi um desconhecimento muito grande a respeito do roteiro de Terrifier 2. Vi muita gente criticando ele por ter pontas soltas grosseiras ou algo do tipo, mas se tu for ver as entrevistas do Damian, é facilmente perceptível que esse filme é como se fosse uma ponte para o 3 e possivelmente até para o 4. Isso tudo de deixar mistérios é nada mais nada menos que uma estratégia para manter o público engajado, mas muitas pessoas preferem criticar esse aspecto vestidas com o véu de suas próprias ignorâncias. Apesar de ter minhas ressalvas a respeito do roteiro também, eu acho melhor olhar o lado positivo de tudo isso, especialmente nesse segundo filme. Diferentemente de outras franquias de terror, eu consigo achar aqui algo que falta em muitas outras, que é o amor e o comprometimento. Eu sei que sou piegas e tal, entretanto, vendo toda a trajetória do Damian, todos os não recebidos, todas as vezes que as coisas não deram certo, fica impossível não admirar a coragem e a garra deste homem que tornou uma simples ideia de uma mulher sendo importunada numa parada de trem por um palhaço em uma das maiores franquias do terror contemporâneo. Acho que isso foi tudo, eu tentei resumir bem a franquia sem deixar o vídeo muito arrastado e com partes desnecessárias. Espero ter conseguido, espero também que esse canal ainda exista quando Terrifier 3 for ser lançado e o nome do Art venha a ter um grande pico de relevância novamente. Enfim, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e comentar alguma coisa, alguma sugestão ou algo do tipo. Eu vou ficando por aqui e é isso, obrigado. Flamengo!